Estamos de volta, Questões de Fé. Você pode participar, aqueles que estão vendo pelas redes sociais e também pelas formas de sinal de TV aberta que a TV Horizonte dispõe. Pode ligar para 3469-2530. Parece que Ponte Nova não tem problema, o pessoal de lá está vendo. Pelo facebook.com/questões.defé, pelo WhatsApp 996-428-473, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Estou lançando hoje no nosso programa 2 viagens, uma para final desse ano, final de novembro, que é para Natal Luz em Gramado, no Rio Grande do Sul. Aquelas pessoas que tiverem interesse já podem ligar a partir de segunda-feira para a paróquia São Sebastião. E a viagem internacional no ano que vem será para o interior de Portugal e Espanha, incluindo Santiago de Compostela. As pessoas que tiverem interesse podem ligar e nós vamos pelas redes sociais continuar divulgando essas 2 próximas nossas viagens. Mas vamos à música agora. Nós temos aqui conosco Baião Folia e eles vão apresentar uma composição do duo Prosa Afinada. Vamos conferir. Bonito, dá até para dançar, né? Mas agora nós não vamos dançar, vamos refletir. Após a reflexão bíblica sobre o Evangelho que fizemos no domingo passado, agora vamos refletir sobre esta relação entre fé e política em linha de continuidade com as palavras do Papa Francisco e da Conferência dos Bispos do Brasil. O Papa, como eu disse, ele falou isso num discurso na Colômbia no ano passado sobre esta relação.
Literalmente, assim diz o Papa, a política é, antes de tudo, serviço. A política não é de ambições, interesses pessoais ou interesses de prepotência de facções, nem de autocracia e totalitarismos. O ponto de partida deste serviço, diz o Papa, que requer constância, esforço e inteligência, sempre o Papa Francisco, é o bem comum, visto como instrumento de crescimento, de direito e de aspirações das pessoas, das famílias e da sociedade em geral. Por outro lado, continua o Papa, sentimos a necessidade de reabilitar a dignidade da política. O Papa recordou o grande descrédito popular em relação à política e aos partidos políticos e afirma que, entre outros motivos, o mais importante que causa descrédito, decepção na população é a corrupção. Como o Papa falava em um congresso na Colômbia, o Papa Francisco exclamou: quanto precisamos hoje, na América Latina, de uma política boa e nobre. E continuou: o continente latino-americano precisa de defesa do dom da vida em todas as suas fases e manifestações. Precisa de crescimento industrial e tecnologia sustentável. Isso é o Papa, não sou eu. Precisa de políticas corajosas para enfrentar o desafio da pobreza. Políticas corajosas. O desafio da pobreza, da desigualdade, da exclusão e do subdesenvolvimento. E agora nós vamos ver o Papa falando sobre a corrupção como caruncho da sociedade. Vamos conferir. La corruzione è il tarlo della vocazione politica. La corruzione non lascia crescere la civiltà. Il buon politico sempre finisce per essere un martire, diciamo così, al servizio, perché lascia le proprie idee, ma non le abbandona, le mette in discussione con tutti per andare verso il bene comune. E questo è molto bello. Então aí nós ouvimos a palavra do Papa Francisco, que sempre se interessou como neste momento que nós vivemos no Brasil, nós vamos ver, inclusive pela Conferência dos Bispos, a Igreja não pode, em nome da Igreja, nenhum eclesiástico, apesar de que alguns o fazem, e a Conferência vai dizer que esses não representam a Igreja não deve tomar partido de políticos, de candidatos, recomendando ou desrecomendando, porque não é tarefa nossa fazer isso, porque isso só divide a comunidade. Mas a Igreja tem esses critérios que nós acabamos de ouvir, nós vamos continuar ouvindo, porque eu vou ainda continuar falando sobre o que o Papa Francisco diz, e também aquilo que a Conferência dos Bispos disse na sua mensagem ao povo brasileiro ao final nesse ano agora, no final da Assembleia Anual dos Bispos lá em Aparecida. E, portanto, essa é a tarefa da Igreja, apresentar critérios. Um dos critérios que sempre são colocados, aliás, dois critérios fundamentais, principalmente no país, que a gente tem que olhar. O primeiro critério é exatamente o respeito à vida. Diz o Papa e dizem os bispos, desde da sua origem no ventre materno até o seu fim natural. Deve ser respeitado em todas as suas
os seus momentos, né? Do nascimento, menos ainda, antes do nascimento, desde a concepção até a morte natural, né? Pode ser acidental, mas não é alguém que mata ou qualquer coisa, né? E, além do respeito à vida, continua sendo respeito à vida a promoção das pessoas, a promoção daqueles que vivem à margem, no sentido de que esta promoção deve envolver critérios políticos, que são vários. E o católico pode escolher qual critério político que ele acha que é mais adequado para resolver o problema das desigualdades sociais. No Brasil, nós temos problemas aí crônicos da educação. Vocês viram o que está acontecendo na educação? Professores agredidos, falta de respeito total, os alunos não sabem nada, o país é um dos piores no mundo inteiro no quesito de educação, os meninos saem da escola sem saber nada. Se você perguntar qual a capital do Brasil, é perigoso um aluno nem saber que é Brasília. Ou seja, é uma tragédia a educação. Você vai na saúde, é uma tragédia, pessoas nos corredores. Então, isso é algo que preocupa todo mundo, porque isso faz parte também do anúncio do Evangelho, estabelecer que um dos critérios para a organização adequada da sociedade terrena, que faz parte da vontade de Deus, é que não haja esse tipo de coisas. Por quê? Porque nós sabemos, o dinheiro que é tirado dessas coisas fundamentais vai para o bolso dos políticos, vai para a corrupção, vai aquilo que o Papa acabou de falar, a gente não precisa nem, que são os corporativismos políticos e ideológicos que afundam o país cada vez mais. Nós voltamos daqui a pouco com este tema.